Olá a todos que nos assistem, sejam bem-vindos a um programa especial de entrevista, Hora Venture. E hoje eu estou com ele, o azul de antenas, Shiran! E aí, Shiran? Tudo bem? Como vai? Como tem passado? Tudo bem, Eli, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui dando essa entrevista para você, lembrando um pouquinho daquilo que é a Venture, enfim, muito satisfeito em estar aqui hoje. E nós queremos saber como que você conheceu a Venture e quais foram suas primeiras impressões aqui no grupo. Então, Eli, a Venture... Bom, eu desde pequeno sempre fui tracker, desde que eu me entendo por gente, por influência do meu pai e tudo mais. E eu tinha por volta de 14, 15 anos quando eu comecei a olhar a internet, buscar alguma coisa referente e tal, e eu achei o site da Venture nas minhas buscas. Né? E aí vi que a Venture tinha o famoso PBEM, né? Play by Email, que na época era bastante popular entre vários grupos, não só de ficção científica, mas o pessoal brincava bastante de RPG por e-mail. Pra quem não sabe o que é PBEM, você trocava e-mails e a gente fazia missões, onde cada um postava nos e-mails as suas ações nas missões, né? E depois comecei a fazer parte e eu entrei como alferes no PBEM. Depois de conhecer, me inscrevi no PBEM que estava para escrever no site e tal, fui aceito. E eu era oficial de operações do PBEM. Tinha 14 anos na época. Eu era oficial de operações e a gente fazia várias missões no PBEM e tal, até que um dia o Borak, que era chefe do departamento de operações do PBEM, na nave USS Venture, falou pra entrar na SL e tal, e ele trouxe a mim, trouxe ao almirante, ao MDaniel, pra cá. E a gente começou a entrar. A PBEM tinha bem mais gente, né? Só que pro SL viemos só nós. Quantas pessoas... E aí a gente... Só te interrompendo, quantas pessoas havia no PBEM? Você lembra? Olha, pensando por alto aqui, na época que eu tava no PBEM, o capitão era o Ari, o comandante, o primeiro oficial era o Totti, tínhamos o Kaflar, que era um Klingon chefe de segurança, tínhamos o Borak, que era chefe de operações, eu que era oficial de operações, tínhamos quem mais? Tínhamos o MDN, que também brincava no PBEM, tínhamos a esposa dele, que também brincava no PBEM, a Laurene Data. Laurene Data? Não lembro o nome, eu sei que era Laurene. O sobrenome eu não vou lembrar. Tínhamos quem mais? Éramos 7 ou 8 pessoas nesse momento. Depois deu uma crescida e tal, mas o núcleo fixo era realmente esse. E aí continua, vocês... Começou a entrar no Second Life, vislumbrou a oportunidade... Nós entramos no Second Life porque tinha um grupo, tinha um grupo da FEFESP, né, que não existe mais, que era um grupo fã-clube de São Paulo que tinha uma sede no SL. E a gente começou a entrar e conversar com o pessoal, também brasileiro tracker da FEFESP e tal, mas a ideia deles era só divulgar o fã-clube no SL. Né? E eles tinham um prédio bonito, que Sovereign, né? Até hoje ele existe, faz parte da Galaxy Fleet Command, né? Que é um outro grupo Star Trek. Só que hoje ela está muito mais voltada para a questão comercial. E aí nós entramos nós três entramos e começamos a olhar, a ver, aí vimos essa possibilidade, conversando com essas pessoas e tal, e aí conhecemos o Elmer. O Elmer na época era oficial da UFS, né, que era na época, ele era tenente na época da UFS, que foi durante bastante tempo o maior grupo Star Trek do Second Life, né, que agora ele diminuiu bastante. E aí nós quatro, e aí o Elmer comprou a ideia de fazer um grupo brasileiro de RPG nos moldes que era o UFS. A grande inspiração no início era o UFS, tá? Uhum. Depois isso a gente foi criando identidade própria, mas o grande modelo inicial era o UFS. E aí ele comprou a ideia e a gente começou a pensar. E aí ele começou a montar a primeira estação, que era... A gente chamava ela carinhosamente de Grill George Foreman. O Mirante vai odiar que eu falei isso. Mas ela parecia realmente o Grill George Foreman. E a gente começou a fazer missões lá aos moldes que o FPS fazia. A gente tinha uma ponte da Galaxy lá, a gente simulava missões em texto lá. Que era bastante caótico às vezes. Eu lembro de uma vez que eu capitaneei uma dessas missões, porque a gente fazia uma rotação de capitães, né? E aí o problema é que cada um com o posto. Aí o oficial de operações que tá vendo na navegação e tal, ele inventa que tem 15 naves Klingons chegando. Aí ferrou, né? Porque o capitão tem que se virar com 15 naves Klingons na mão. Nossa. Então podia ser bastante caótico, mas era muito divertido. E a gente começou assim. As minhas primeiras impressões foram muito boas. Eu era muito novo, eu tinha 15 anos na época. 15 anos. E aí a gente entrou, e eu entrei como alferes, porque existia uma regra antiga que, se bobear, já caiu em desuso.
Não sei, não vou saber te dizer. Mas quem vinha do PBEM vinha com a patente. Então eu nunca fui cadete. Como eu era alferes no PBEM, eu entrei como alferes na Venture. Né? E Entendo. aí a gente foi tocando o barco. Mas as missões eram muito boas, as possibilidades eram muito grandes. Eu tomei contato com muita gente que gostava de Star Trek, aprendi bastante. O Elmer começou a me ensinar a construir. Tudo que eu sei de construir hoje eu devo a ele. E as minhas primeiras impressões é sensacional. Eu já tinha tentado entrar no SL antes, só que eu não tinha uma finalidade, né? Se você entra aqui sem um direcionamento, assim, fica realmente bastante chato. Excelente. É interessante nessa tua história de passagem do PBEM pro Second Life, que era uma quebra de paradigma, né? Que você começou a fazer missões um pouco mais reais, digamos assim, né? Você conseguiu vivenciar mais, ter mais imersão dentro do roleplay, né? Dentro do jogo. E agora, uma pergunta que todo mundo gostaria de saber a resposta, né? Gostaria de saber um pouco da tua história. Como foi o seu desenvolvimento aqui dentro do grupo, né? As patentes que você conseguiu alcançar. E você chegou a liderar, chefiar alguma divisão? Chegou a capitanear alguma nave? Conta essa história aí pra gente. Aí tem bastante história. Eu entrei para a divisão de operações quando eu entrei. Quando a gente criou a Venture foi fundada no dia 8 de maio, se me falha a memória, talvez um pouco antes. Não vai me fugir agora a data certinha. Mas foi próximo, inclusive, ao aniversário da franquia, se me falha a memória. E o que aconteceu? Não, foi próximo ao aniversário do primeiro contato, né, da franquia, em 2063. E aí a gente... Eu era oficial de operações e a partir daí a gente resolveu fazer academia, né? Tanto que tem algumas aulas da academia que estão em meu nome. Eu até fui condecorado professor da academia um tempo atrás e nem me liguei. Porque o pessoal foi fazer das minhas aulas. As aulas de planetas são minhas. As 2 aulas de planetas foi eu que fiz. Oh, bacana. Foram as primeiras aulas da academia. Foram as 2 primeiras aulas que foram ministradas na academia. Eu que dei essas aulas. Porque na época não tinha o robô, né? Eu que dei as aulas mesmo. Isso mudou um pouco. Agora, e aí logo depois que nasceu a academia eu virei quebrando aqui, aquele professor, o professor Data Andoriano, foi em homenagem a você? Você tem que perguntar pro Elemen, mas eu acho que sim. Mas não vi, né? Continue. E aí eu fui diretor da academia, mas por um período muito curto de tempo. Na época eu tinha 15 anos ainda, fui nomeado diretor da academia, e aí eu comecei a pensar a academia com Elemer e com o MD, que na época estava mais por aqui. Hoje ele tem uma outra atribuição dentro do grupo, né? A Tribuna Quark e tal. Mas comecei a pensar a academia, e logo depois eu larguei a academia, eu percebi que não era legal pra mim, enfim, escolha pessoal, e eu escolhi pra engenharia. E eu fui pra engenharia. E aí eu já era tenente júnior na época. Logo na primeira promoção eu fui promovido a tenente júnior porque como a gente entrou, a gente inaugurou em maio, desde fevereiro a gente tava organizando tudo. Então desde do pré-venture, né? Desde do pré-inauguração. E aí a gente foi e aí eu fui pra engenharia. E tenente júnior, e aí eu fui tenente júnior e virei chefe da divisão depois de um tempinho. E fui chefe de divisão da engenharia, tenente júnior, tenente comandante, essas 3 patentes eu era chefe de engenharia. Fiquei uns 2 anos e meio como chefe de engenharia. Nossa. Nesse meio período eu também fui chefe da esquadra de Bridge Commander, que era um jogo que a gente jogava online. Nós fomos vice-campeões de brasileiros em esquadra de Bridge Commander. Eu capitaneando, éramos eu, o MD e o Alan, éramos os 3, era 3 contra 3 a esquadra, né? Éramos nós 3 na esquadra Venture e eu fui chefe da esquadra, tanto que nas minhas barretes eu ainda tenho um símbolozinho de... Tem a condecoração. Tenho. Fui também, durante um período muito curto que não foi pra frente, eu fui chefe da frota que a gente tinha no Star Trek Online. Que mais? Deixa eu lembrar, é muita coisa. Fui nesse meio período também, e fui capitão da USS Andor, né? Que sem falsa modéstia, talvez tenha sido a nave que mais deu certo aqui. Foram 2 anos de nave comissionada, com uma tripulação que não tenho nem palavras, eu quero nomear eles aqui, parte da minha tripulação. A Ana Janeway era minha chefe de engenharia, o Sanival era meu oficial de ciências, o
grande Edward Kirk, o Douglas, meu irmão, né, que já partiu para a jornada rumo à fronteira final, né? Uhum. Já era meu oficial tático. O Ron foi durante algum tempo meu oficial de ciências. O Richard fez parte da Andor também. E a gente foram 2 anos, mais de 60 missões feitas. Todas as missões estão no fórum da Venture para quem quiser olhar, com o diário de bordo de todos os tripulantes de cada missão. Uma história em quadrinhos e 2 fanfilmes, que foram talvez a produção máxima da nossa nave, assim. Eu guardo com muito carinho. E foi a nave, eu era chefe de engenharia ainda, e foi com esse trabalho que eu consegui chegar à patente de comandante, que foi a patente com que eu me aposentei, podemos dizer assim. Eu cheguei ao comando como comandante. Então foi uma caminhada, assim, que eu me lembre agora, porque eu já fiz bastante coisa, cara. Eu já dei palestra junto com a Venture na FEFESP do Fanfilme. Já dei algumas palestras na Trek in Rio também, em relação à Venture em conjunto com o MDaniel. O que eu me lembro é isso, ele não, assim, é por aí. Não, mas muito bom, muito bom. São momentos, né, que você passou aí, inesquecíveis, e que agregou muito valor ao grupo, agregou com certeza valor à tua vida. E conta pra gente como foi ser um dos principais envolvidos ali, um dos protagonistas do filme. Como foi fazer esse fanfilme? Né? Tiveram muito trabalho, foi emocionante depois que viu tudo pronto ali, e olhar hoje todo o trabalho e ver que tem várias visualizações, né? Diga pra gente como foi esse trabalho. Olha, é difícil falar. Emoção. É uma carga emocional muito grande, sabe? Segura emoção. Por vários fatores, entendeu? Eu vou tentar. É difícil falar pelo seguinte motivo. A primeira coisa que eu posso falar no tom de brincadeira é dor, né? Porque eu apanhei muito no fanfilme. Segunda questão é que, assim, é um trabalho de quase 1 ano e meio. Desde a gente... A ideia do fanfilme surge da seguinte medida. Quando a gente quando eu virei pro Elmer e falei assim, Elmer, eu sou tenente comandante, eu sou chefe de engenharia e eu quero capitanear uma nave. Porque foi quando deu um boom, foi um momento que a gente estava muito focado em tecnologia para as naves, e tínhamos Adventure comissionada, que não estava muito bem nas pernas na época de tripulação, porque na época você tinha que ter uma tripulação fixa na nave. E aí eu falei, Elmer, eu quero tentar. Porque na engenharia eu já andava sozinha, porque eu era o chefe da engenharia, o B7 era meu vice, se não me falha a memória na época. Tínhamos Nel, Trinity, Priscila. Não é a Pri que tá aqui, é outra Priscila que já não tá mais tão próxima. O Júnior. Tinha uma galera, então eu andava sozinha. Eu realmente eu tinha uma equipe muito boa na engenharia, então eu só administrava aqui, puxava dali e tal. Andava e falei, eu preciso de outras coisas novas. E aí eu falei pra ele, eu quero fazer uma nave. E como a Andor precisava ser feito rápido, porque a Adventure não tava, na época, não tava com problemas pra começar, a gente queria colocar outra nave para as duas juntas tentarem funcionar, eu fiz a Andor muito rápida. A gente chama ela até de pipoqueira hoje em dia, né? Porque ela não era uma nave esteticamente bonita, a primeira Andor, mas ela muito funcional, tá? E eu fiz ela muito rápido, eu fiz ela em 2 semanas, assim, porque eu queria muito fazer ela funcionar. Então a gente fez todas as primeiras missões, a gente fez com ela. Só que o que aconteceu? Chegou o momento em que a gente virou e falou assim, não, a gente precisa fazer uma nave mais bonita, a gente merece uma nave mais bem trabalhada, mais bem arquitetada e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma missão pra gente destruir ela. E aí a gente comissiona a outra, o SS Andor NCC 92095A, né? O segundo nome da segunda nave. Sim. Porque a primeira Andor, ela era um protótipo, ela era a primeira nave da sua classe. Então era uma USS Andor, classe Andor, NX 92095. Pra quem não sabe, NX é o prefixo de naves experimentais, protótipo. A primeira nave de cada tipo, ela ganha o símbolo de NX e a classe ganha o nome dessa nave. Né? Então seria a NCC 92095A. E foi uma classe Miranda que a gente resolveu fazer. Então eu comecei a fazer. Aí o Douglas, né, virou pra mim e falou assim, né, vamos fazer um curta metragem, porque a gente já como é que a gente estimulava a tripulação? A gente tinha feito várias entradas da Andor, sabe quando a série começa a dar aquela vinheta de entrada, abertura da série? Sim. E aí a gente falou, fizemos várias antes, com música, com cenas e tal, e o Douglas falou, eu acho que dá pra fazer, a gente fazer um curta. É que esse curta virou 2 episódios de 50 minutos, né? Mas o que aconteceu foi que ele teve essa ideia, a gente scriptou todo o roteiro dos 2 filmes. A ideia era que os 2 tivessem 20 minutos, passou bastante. Né? E aí a gente falou, vamos tentar.
E foi. Quero aqui ressaltar a ajuda que a gente teve do Roger, do Suran Romulano, como ele gosta de ser chamado, que não tá mais tão próximo da Star Trek, que foi a voz do Gul Medved, né? Que absurdamente genial. Pra mim, ele merecia o Oscar do fanfilme. Muito. E ele ajudou a gente bastante a scriptar o filme, a roteirizar o filme, e a gente roteirizou, o Elemer ajudou, na época muita gente deu pitaco e tal, vamos pro pau. Assim, Eli, posso te dizer assim, não é um trabalho gratificante assim no momento que você faz, porque requer muito trabalho, muita repetição. Muito sacrifício. Durante um ano quase, muito sacrifício. Pessoal também, porque durante um ano a gente gravou quarta-feira e domingo religiosamente. Nossa. Religiosamente, quarta e domingo. Entendeu? E aí tinha que ter muito comprometimento, porque se uma pessoa faltasse, não dava pra gravar a cena, porque não tava aqui a pessoa. Verdade. Então, assim, foram momentos muito difíceis, porque teve uma época que o pessoal faltava, a gravar aquela cena de batalha, putz, foi um inferno, porque envolveu 15 pessoas, pra coordenar todo mundo. Olha, foi um inferno. Nossa. E assim, mas no final foi muito gratificante, assim. Hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente poderia fazer muito melhor. Eu acho até ele fica como dica pra você. Opa! Se você quiser, né? Remasterizar aquele filme nas cenas de batalha. Né? Porque eu acho que com os scripts então a gente conseguiria refazer as cenas de batalha e remasterizar as cenas de batalha espacial. Com certeza. Isso daria pra fazer. Mas o que acontece é que me é muito custoso, ele, vou ser bem franco, tá, com todo mundo aqui, porque depois do fanfilme, apesar de eu ter ficado muito feliz e muito emocionado, Douglas na época ficou bastante emocionado. E eu fico muito, assim, muito tocado de falar disso, porque era uma pessoa que meu irmão, cara, não tem nem o que eu dizer. Que infelizmente ele partiu direção à fronteira final, mas ele ficou bastante emocionado na época e a gente também ficou muito satisfeito com o resultado. Tem quase 30 mil acessos hoje, né? Tem uma galera lá pedindo pra gente legendar o filme em inglês e tal. Mas ao mesmo tempo ele me desgastou bastante, entendeu? Eu acho que por causa do fanfilme mesmo que eu perdi um pouco o gás aqui na Venture, e aí eu acabei me aposentando por causa disso. Porque foi muito custoso. A gente foi pro programas na internet, divulgar o filme e tudo mais. Mas tô falando demais, fala você. Não, ótimo. O entrevistado é você, meu querido. Mas é interessante essa história do Shiran, né? De como ele começou na Venture e de passar pelo que ele passou, né? De lutar pelo ideal dele, construir naves, né, construir as missões, né, dele falar que a Andor teve mais de 60 missões e todas elas estão documentadas lá para o pessoal, né, ler, entender o que foi feito, todo o trabalho dele. Então é interessante, Shiran, esse teu trabalho. E uma coisa, a gente queria que você passasse, transmitisse para quem está assistindo, para os nossos cadetes hoje, né, nossos futuros oficiais, para os oficiais presentes aqui, o que a Venture representa para você, o que ela representou na sua vida, se ela agregou valor, e deixa aí pra gente o que Star Trek, né? Primeiro Star Trek, depois a Venture. O que eles significam para você? Olha, primeiro Star Trek representa uma parte muito importante da minha vida, porque primeiro que era uma coisa, quando eu era criança, era uma coisa muito íntima minha e do meu pai, né, que ainda é vivo e que a gente ainda curte, vai ao cinema ver o filme, estamos doidos atrás da nova série e tal, enfim. Segundo que assim, o ideal, as pessoas têm um péssimo hábito, e aqui é um alerta para quem gosta de Star Trek, de achar que a Federação ela é algo intocável, que ela tem ideais maravilhosos. De fato, ela representa simbolicamente um ideal bacana. No entanto, é entender que mesmo no século 24, com todos os avanços que se tem no ponto de vista tecnológico e até mesmo no ponto de vista social, tá, Eli? A gente ainda pode errar. Eu não consigo enxergar Star Trek como ideal de mundo perfeito, de fim da história, sabe? Daqui é só alegria. Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que com todas as nuances que a série tem, com todas as questões éticas que são discutidas dentro da série,
que assim, a série tem 50 anos, ela nasce um momento de Guerra Fria, ela tem, dentro de uma ponte de batalha, ponte de comando, ela tem um russo, um japonês, uma negra e um alienígena. Isso pra década de 60 é surreal, e aí eu digo como historiador antes de tudo, tá? Mas isso como simbolismo é ferrado. Se você for ver a questão da Guerra do Domínio nas suas relações com o que é a questão do terror na década de 90, com a questão do ataque Brim à Terra, por exemplo, durante a Guerra do Domínio, sem querer dar spoiler pra quem não viu, né? Mas, já dando, enfim. Mas eu não acho que as pessoas... O discurso comum de Star Trek é o seguinte ali, de que é o ideal, é o fim da história. Eu não acho. Eu acho que Star Trek, ela mostra que mesmo que com os avanços sociais, que a gente consiga eliminar a pobreza, que a gente consiga eliminar a fome, que a gente consiga eliminar os problemas do nosso planeta e da nossa sociedade em escala global, que a gente ainda é humano, que a gente ainda erra, que a gente ainda faz besteira e que a história continua, sabe? Que a coisa vai continuar dando problema, a gente vai ter que se virar nos problemas. Então eu acho que a grande questão é essa de Star Trek, a grande mensagem da série pra mim é religiosamente essa, de que a gente ainda erra, mesmo com todos os problemas resolvidos, então que a história não termina, que o movimento dialético, né? A vida, as contradições ainda estão presentes ali. A Venture, em especial, ela, no ponto de vista pessoal, ela tem uma filosofia desde o seu início, o grupo como um todo, não só a série, de propagação das ideias de Star Trek. Eu acho que receber gente aqui hoje que não é necessariamente tracker e mostrar pra eles tudo aquilo que é a série, eu acho muito interessante. Mas eu acho que, mais que isso, a Venture me ensinou a trabalhar em equipe e a como liderar, sabe? Eu era muito novo e hoje eu sou professor, pra quem não sabe. E eu era muito novo e eu não sabia lidar bem com essas questões. E eu cometi muitos erros como líder, assim. Porque eu fui líder do grupo muito cedo. Chefe de engenharia, diretor da academia, chefe da esquadra e tal. E com todos... E aí volto a falar, né? É a grande semente de Star Trek. É o erro e o acerto, né? É você ter valores bem estabelecidos na sua cabeça e saber que mesmo com eles você vai errar. Então eu acho que o que a Venture me ensinou foi mais ou menos por aí, cara. É como liderar, entendeu? Como é que você motiva as pessoas, como é que você trabalha em grupo, como é que você funciona. E isso eu levo pra minha vida. Isso eu levo para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas para meus alunos. E eu acho que a grande contribuição da Venture pra mim é essa. É trabalhar em equipe, é respeitar a diferença, principalmente respeitar a diferença de qualquer questão, seja de orientação sexual, seja de questão racial, seja de questão étnica, seja de questão religiosa, seja de pensamento político. Eu acho que o respeito à diferença e a questão do trabalho em equipe é a maior contribuição que a Venture tem pra minha vida em escala pessoal. Muito bom. Por mim, tudo bem. Excelente resposta, Shiran. E a gente fica emocionado com a tua história, né, de ver todo o teu trabalho. E admirado, né, também. E agora, vamos lá. A gente quer saber uma coisa aqui, uma curiosidade. Uma curiosidade de todo mundo. Por que Andoriano? Olha, acho que a primeira série de Star Trek que eu vi, eu não fui clássico, eu não comecei... Desculpa. Eu não comecei pela série clássica e depois fui avançando. Eu comecei assistindo Enterprise, tá? Enterprise tem um Andoriano que é o Shirem, né? Eu tentei explicar pra todo mundo no início que ela não era Shiran, era Shirem. Só que todo mundo me chamava de Shiran e ficou Shiran, né? Porque meu nome é o nome de um personagem em Enterprise. Virou Shiran. Que eu gosto bastante, que eu admiro bastante. Era Shirem, mas virou Shiran, aportuguesou, e aí eu aceitei, né? A culpa é um pouco minha também. E aí o que acontece é que tem ele na série, e ele é um Andoriano que eu aprecio bastante. Pra quem não sabe, a série Enterprise se passa no século 22, ela é antes da formação da Federação, ela mostra os primeiros anos da exploração espacial do homem, então, do homem, da mulher, do ser humano, enfim. Então ele mostra de que maneira de que maneira esse ser humano conhece essas novas raças, as relações com os vulcanos, que estão tentando segurar lógico e tal, por medo do ser humano fazer besteira. E o Capitão Archer, que é o capitão da Enterprise, da primeira Enterprise, literalmente a primeira Enterprise, ele encontra esse Andoriano e faz primeiro contato com os Andorianos, entendeu? Certo. E a maneira como a relação entre o Archer e o Shirem se estabelece me foi algo muito caro
na minha adolescência, quando eu assistia, entendeu? E ele aparece em vários episódios, né? E aí eu acabei admirando muito ele, acabei admirando muito a perseverança, e eu acabei achando que eu tenho uma ligação da personalidade com os andorianos, na questão enfim, de ser muito rígido no que se refere ao que eu acho, mas sem deixar de olhar outras possibilidades de análise, mas muito meticuloso com as coisas que eu penso, que eu imagino, e de defender os ideais, assim. E até mesmo ser um pouco ranzinza, que eu acho que eu sou um pouco. Então, por essa e por outros motivos, eu acabei escolhendo Andoriano, e sou Andoriano desde que, assim, no mundo do Star Trek, todo mundo me conhece por esse nome. Tem gente que nem sabe meu nome é RL no Star Trek, e que me conhece RL por causa do Star Trek. Eu sou muito andoriano, assim, por causa disso. E aí, só quero fazer um adendo. Quando eu entro aqui na Venture e falam, olha lá, ele parece com o Jeff. Não, o Jeff que parece comigo. Fique claro isso. É isso aí. Então vamos ver uma pergunta que chegou aqui da Tenente Junior Nat, né? Qual é a pergunta, Shiran? O que ela passou pra você? Ela escreveu assim pra mim: quando você entrou na Venture, sofreu algum tipo de preconceito, seja ele de qual natureza for, ou tipo, pessoas te tratando mal ou com desprezo, ou por você ser novo e ter cargos importantes? Como você lidou com isso? Nath, preconceito. Olha, vamos lá. Eu acho que preconceito é uma palavra muito forte, mas eu entendi no sentido que você usou, tá? Mas eu acho eu não acho que foi preconceito, mas foi uma reticência muito grande. Talvez eu tenha precisado provar para os outros mais do que se eu tivesse, sei lá, 30 anos de idade. Entendeu? Hoje eu entendo que na época, isso em 2008, 2009, eu tinha minhas limitações provenientes da idade, tá? Mas eu acho que por causa disso, preconceito da natureza, não do comando, tá? Na época o comando era MDN e o Elemer. Os dois eram do comando. Tá? Eu não era do comando à época. E não deles eu nunca sofri. A reticência dos dois é que eu cometia erros que são naturais da idade. Tá? E eles sempre apostaram muito em mim. Se eu cheguei ao comando, eu devo muito ao Elemer. E as conversas que a gente teve. Na RL também, eu já encontrei com ele várias vezes na RL pra conversar sobre isso. Dos colegas eu tive sim. Tá? E eu precisei provar pra eles com atos que a coisa funcionaria. Eu tenho o seguinte pensamento, Nath. Eu não acho que... Eu não ia pro confronto. Né? Eu não ia pro confronto. Tinha vezes que eu nem levava isso ao comando, porque assim, pra que eu vou levar isso pro comando? Que bem isso vai trazer? Nada, só vai criar mais problema, de problema que já existe. Então eu simplesmente relevava e provava com o meu trabalho que de fato eu conseguiria. Fica até uma dica pra galera aí, que se porventura sofrer qualquer tipo de coisa em relação a isso, não do comando, mas das pessoas do grupo, de pessoas novas e tal, rusgas que são normais da convivência humana. Não entra em discussão, para em você o problema, sabe? A pessoa falou mal, não leve isso pra frente. Chega, eu não vou levar. Você não quer dizer que você precisa gostar da pessoa. Mas chega, daqui não passa. E aí você prova com ações que você consegue chegar. Se você consegue mostrar que você é capaz. Eu acho que isso eu consegui, Nath. E o comando não tem isso. Tá? As reticências que o Elemer e o M. Daniel tinham eram por questões da idade, mas por coisas inerentes a um menino de 15 anos de idade. Maturidade para lidar com algumas situações mais complicadas. Eu tive uma discussão com um cadete, quando eu era chefe da academia, que eu perdi a cabeça, e ali eu errei. Ele também estava errado, do jeito como ele me tratou, mas eu perdi a razão. E ali eu tive um aprendizado importante que eu falava para ele, né? A questão do pensamento, do que a Venture me contribui. Hoje eu sei que ali eu errei, isso tem quase 10 anos. Ali eu sei que eu errei, mas e o comando sabe que eu errei ali, e me falaram que eu errei ali. E aí, por imaturidade proveniente da idade, eu aprendi que não era daquele jeito. Então talvez tenha sido uma vantagem mais do que um problema a idade, sabe, Nath? Porque a idade me permitiu não ter certos egos que a maturidade te traz, né? Que não, a pessoa tá falando assim comigo, eu já sou uma pessoa, uma mulher feita, um homem feito. Não, eu acho que talvez tenha ajudado. Não que pra todo mundo é assim, tá? Mas eu acho que nesse ponto isso me ajudou bastante, né? Pelo menos é assim que eu peço. Imagina, Nath, eu que agradeço a pergunta, que foi bastante interessante. Obrigado. Muito bom, muito bom. Eli. Mais alguém da plateia gostaria de perguntar algo ao Shiran? Se quiser perguntar, pode abrir o voice, né? Pode perguntar ou pode digitar aí pra ele, que ele tá lendo. Eu não tô lendo, mas ele tá lendo tudo. Pode mandar, gente, por favor, eu quero perguntas.
Um de cada vez. Nós estamos vendo que na plateia tá cheio de cadete. Olha que coisa boa, né, Shiran? Essa nova geração. É verdade. Verdade. O Everton quer falar alguma coisa, parece. Ele... Gostaria de fazer uma pergunta, senhor. Quando o senhor entrou, assim que o senhor entrou na Venture, o senhor falou que entrou como alferes, porque veio do PBem como alferes e continuou como alferes, certo? Eu gostaria de saber qual divisão o senhor fez parte, visto que o senhor hoje é do comando. Gostaria de saber de qual divisão o senhor fez parte e por que escolheu essa divisão. Então, vamos lá, Everton. Eu não sou membro do comando, tá? Hoje eu sou um civil na Venture, eu me aposentei, né? Podemos dizer assim. Minha ficha de serviço tá lá bonitinha pra quem quiser olhar. Tem lá minhas reservas que eu tomei porque eu literalmente cansei, eu tava cansado disso aqui por vários motivos. Não pelo grupo, mas por desgastes pessoais meus, tá? E depois um pedido de baixa que eu tive, não tenho por que vergonha de falar. Também por pressões pessoais minhas, tá? Tá lá pra quem quiser olhar depois, tá? Então eu não sou mais membro do comando. Eu sou um civil como qualquer um. Se eu voltar ao grupo, mesmo com a patente que eu ainda tenho, que é comandante, eu volto não no comando, mas em qualquer divisão que eu escolhi. No comando não, eu teria que reconquistar muita coisa para eu voltar ao comando. E para ser sincero, isso não vai acontecer nem em curto nem em médio prazo, né? Mas a gente nunca pode dizer nunca. Mas eu tô presente, eu tô ajudando no que eu posso, mas exatamente, Nath, fazer curso de atualização. Eu ajudo no que eu posso, mas eu não por questões pessoais de trabalho e tal, não faço. Bom, quando eu entrei na divisão de operações, Everton. Depois eu fui chefe da academia, ainda na divisão de operações, porque a gente pensava academia dentro de operações à época, tá? Hoje parece que é um órgão à parte. Depois eu fui à engenharia. Eu fui a operações porque era minha função no PBem. Operações não tinha a função que ela tem hoje. A gente estava tentando descobrir ainda o que cada operação fazia. Tanto que comunicações demorou muito. Só quando o Eli entrou que a gente conseguiu se dar jeito em comunicações e achar um negócio, né? Fica sem graça não, a Joriano Sedução. Aí o que acontece nessa relação? Desculpa, dei uma escorregada. O que acontece nessa relação? Fui de operações pelo PBem, mas minha função em operações era literalmente academia. Fui promovido a tenente júnior. Fui à engenharia. Eu pedi pra sair da academia e fui pra engenharia porque eu tava já aprendendo a construir. O Elemer tava me ensinando e precisava de alguém pra construir junto com o Elemer e tal. Na época tínhamos poucas pessoas, tá? E aí eu fui pra engenharia porque eu comecei a gostar de construir. E aí eu fui ganhando posições de engenharia e virei chefe de engenharia. E aí tenente júnior, tenente comandante na engenharia. Quase 3 anos nessa divisão. Tá? Tive um plantel de oficiais ao meu comando de quase 7 oficiais à época. Incluindo oficiais hoje que são graduados. O B7, por exemplo, era meu subordinado na engenharia. Inclusive eu que ensinei ele a construir. O Nel também, que não mais faz parte do grupo. O senhor Júnior também, que, enfim, como Douglas, encontrou caminho na fronteira final. E a Priscila, que também fazia parte do grupo, volto a falar, não essa Pri que tá aqui sentada, mas uma outra Priscila. A Trinity fazia parte do grupo. E depois eu fui ao comando. Quando eu fui ao comando, quem ficou com a engenharia foi o Nel. Eu passei a divisão de engenharia pro Nel. E aí eu fui ao comando. Mas eu não fui primeiro ao comando. O Ron, que foi quem idealizou o banco de dados da Venture, a área Second Life lá do site, ele foi ao comando antes de mim. E logo no próximo seguinte, 3 meses depois, eu fui a patente de comandante. Muito pelo que eu conquistei na Andor, tá? Eu que dei molde você perdão da falta de humildade, mas eu que dei molde a como seria você funcionar uma nave, eu como capitão da USS Andor, que eu guardo no meu coração com muito carinho. Depois do comando, eu saí da Venture, depois do filme, como eu falava. Quando eu voltei, eu fui a operações, porque a operações tinha o departamento de missões, de planejamento de missões, e eu iria estar naquele departamento, tá? Para planejar as missões e tal, para eu poder fazer um pouco do que eu fazia na Andor, mas fazer isso para todas as outras naves, para que eu pudesse pensar missões a serem feitas. Eu fazia isso muito bem, modéstia à parte de novo, né? Só que acabou não vingando por uma série de questões pessoais, e aí eu resolvi me aposentar de vez. Essas foram as divisões em que eu fiz parte, Everton. Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu muito bem. Bom, infelizmente o tempo aqui já correu bastante, né? Eu quero agradecer, viu, Shiran, pela tua participação aqui no programa. Muito obrigado, porque é uma parte da história da Venture estar contigo, né? E é um prazer muito grande recebê-lo aqui nesse programa. E espero que o senhor volte, né? Volte sempre aqui para estar contando história pra gente, histórias
talvez engraçadas, talvez interessantes pra gente passar aqui em outro momento. Muito obrigado mesmo. Desejo a você muito sucesso na sua empreitada, viu, meu amigo? Eu agradeço ele. Bom, eu tenho muita história engraçada que eu só posso contar com as câmeras desligadas, né? Porque tem a parte cômica da história. E tem muita história, viu? Ê, lasqueira, tem muita coisa. Eu que agradeço o convite que você fez por mim, eu que agradeço sempre o carinho que eu tenho das pessoas quando eu entro aqui. Eu sou um oficial aposentado do grupo, mas eu agradeço sempre o carinho com que as pessoas me recebem aqui, sempre lembrando de mim e tudo mais. Eu quero falar que quando eu venho aqui eu ainda me sinto em casa. Eu quero agradecer a você pelo convite, eu quero agradecer ao comando do grupo pelo sempre o respeito e o carinho que se tem a minha memória como oficial aqui dentro, né? Quero agradecer especialmente ao meu irmão Douglas, a memória dele, porque sem ele, ele foi a pessoa que eu mais amei, assim, sem medo de falar, meu irmãozão, velho. E eu quero agradecer a todo mundo que gosta de Star Trek e desejar muita sorte aos oficiais aqui, ao Grupo Venture, e saibam que, mesmo que, às vezes de longe, às vezes de perto, vocês têm sempre um admirador. Eu fui embora, tá, gente? Eu parti. Sempre que vocês precisarem, me deem um toque que eu apareço pra ajudar. Tá bom? Muito bom. Um abraço a todo mundo que tá assistindo. Um beijo na alma de vocês. É isso aí. Obrigado, Eli. É isso aí. Muito obrigado, Shiran. E, pessoal, obrigado a todos por terem acompanhado a nossa entrevista com o Shiran. E parabéns à Venture, né, pelos seus 15 anos. Eu agradeço a todos e ficamos por aqui com a Hora Venture.